Os órgãos unitários são aqueles constituídos por um único centro de competência, ou melhor, não há outro órgão no interior de sua estrutura. Enquanto que os órgãos compostos são aqueles que reúnem outros órgãos em sua estrutura. Na atuação funcional, os órgãos podem ser classificados em singulares, que são aqueles que decidem e atuam por meio de um único chefe, e em órgãos colegiados, que são aqueles que atuam e decidem por meio de manifestações conjuntas ou pela maioria. O princípio da legalidade é um princípio jurídico fundamental e estabelece que só é lícito fazer aquilo que não seja proibido por lei. Quando o administrador público desrespeita o conteúdo da lei ou causa lesão ao patrimônio público, ele é levado em juízo para que suas práticas sejam anuladas. O princípio da motivação é considerado um dos princípios mais importantes, até porque, sem a motivação, não existe o devido processo legal. Motivar é o mesmo que mencionar o dispositivo legal aplicável ao caso concreto e também relacionar os fatos que concretamente levaram à aplicação daquele dispositivo legal. O poder vinculado é uma regra de atuação da administração pública. Ele deixa o administrador público restrito aos mandamentos legais, sem que haja faculdade de escolha por conveniência e oportunidade da administração. A lei determina que a atribuição seja realizada de forma que não se lhe deixe espaço para a liberdade de atuação da administração. Não são todos os atos praticados pela administração que podem ser classificados como atos administrativos. Os atos administrativos são responsáveis pelas atividades dos agentes públicos e os atos da administração cuida da parte da instalação. A presunção da legalidade pode ser afastada mediante uma prova em sentido contrário e afirma a ilegalidade ou ilegitimidade do ato administrativo. A estrutura está dividida em atos concretos e abstratos. O concreto é como uma apreensão de produtos ilegais e os abstratos é, na verdade, uma aplicação de advertência. Se o ato administrativo é vinculado, mas é praticado por uma pessoa incompetente, ele deverá ser validado por um agente competente. Agora, se o ato é discricionário, o agente competente o validará conforme a conveniência e oportunidade, pois se a lei não obriga a prática do ato, naturalmente não obriga a sua validação. A licitação é uma entidade moralizadora da atividade administrativa que, amparada pela igualdade da lei, representa proteção ao erário. A licitação comum é aquela em que o objeto a ser adquirido pode ser alvo de qualquer modalidade licitatória, dependendo do seu valor. A licitação especial possui objetos específicos, como o leilão, o concurso e o pregão. O leilão é destinado à venda de bens móveis e imóveis em casos especiais. Os objetos mais comuns a serem leiloados são aqueles que não servem para a administração pública ou são produtos legalmente apreendidos e penhorados. Para identificar um contrato administrativo, é necessário prestar atenção nas suas características. São características do contrato administrativo o consensual, o formal, o oneroso, o comutativo, o intuito personae, a exigência de prévia licitação, a supremácia de poder e também as cláusulas exorbitantes. Em algumas situações, até podem ser prorrogados desde que ocorra alguma alteração do projeto ou especificação pela administração ou algum imprevisto que altere as condições do contrato, como interrupção, aumento de quantidades e atraso de pagamento. O contrato unilateral pode ser alterado sob duas formas. Primeiro, quando houver modificação do projeto ou das especializações para melhor adequação das técnicas ou seus objetivos. E segundo, quando se fizer necessário modificar o valor contratual. E isso ocorre devido ao acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto nos limites permitidos por esta lei. A essencialidade faz referência ao serviço público propriamente dito e ao serviço de utilidade pública, enquanto que a adequação
faz referência ao serviço próprio do Estado que se relaciona diretamente com a gestão da coisa pública, exercido mediante a supremacia do interesse público sobre o privado, e também aos serviços impróprios do Estado. A política tarifária são tarifas de serviço público prestadas mediante concessão e estão fixadas pelo preço da proposta vencedora da licitação, garantindo sua revisão. O agente público é a designação mais abrangente como agentes políticos, servidores públicos e os particulares em atuação colaboradora. Já os servidores públicos são os agentes permanentes e os profissionais que servem à administração pública. Os agentes honoríficos são os particulares convocados, nomeados ou designados para prestar serviços breves em uma função pública. Ele não é servidor público, pois não mantém um vínculo de empregado. Mas ele pode receber um prolabore e também usar o tempo de serviço em benefício da sua aposentadoria. Equiparação refere-se a dar regalias ou vantagens iguais a pessoas ou funções diferentes. E a vinculação é o ato de ligação e união. A sindicância é um meio sumário de apuração de irregularidades com um prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Já o processo administrativo disciplinar possui duração máxima de 60 dias, não podendo ser prorrogado, e só será possível penalizar um servidor com demissão por meio de um processo administrativo disciplinar. Se ocorrer do Ministério Público não atuar como parte do processo, poderá intervir como fiscal da lei sob pena de nulidade. E depois de distribuir a petição inicial, deverá acompanhar os documentos ou as justificações que contenham indícios suficientes da existência do ato de improvidade ou com razões fundamentais da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público que executam atividades típicas da administração pública direta, descentralizando a prestação de serviço público. E são chamadas de longa-manos do Estado, porque exercem atividades próprias do Estado e nas mesmas condições que ele. A fundação pública possui natureza de pessoa jurídica de direito público ou privado, e não pode ser confundida com as fundações de direito privado regidas pelo Código Civil. Vale ressaltar que a fundação não é criada por lei como a autarquia. No entanto, exige-se a existência de lei que autorize sua criação. Para atingir seus objetivos, o consórcio público poderá firmar convênios, contratos e acordos de qualquer natureza. Poderá receber auxílio, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo. Concessão patrocinada é a concessão de serviços ou obras públicas que envolve adicional à tarifa dos usuários e contraprestação pecuniária do parceiro público ao privado. Já a concessão administrativa é um contrato de prestação de serviços utilizado pela administração pública de forma direta ou indireta, mesmo que envolva execução de obra ou fornecimento de instalação de bens. Contraprestação nada mais é do que a prestação a que uma das partes se obriga nos contratos bilaterais correlativa à prestação de outra parte. A contraprestação da administração nos contratos de parcerias público-privadas, por exemplo, pode ser efetuada mediante ordem bancária, cessão de créditos não tributados e outorga de direitos em face da administração pública. O domínio público é o poder que o Estado exerce sobre tudo e que está em seu território. Alguns bens pertencem ao próprio poder público, outros aos particulares, e há ainda aqueles que não pertencem a ninguém, ou seja, que são de fruição geral, como a água e o ar. Os bens públicos são bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno e que podem ser classificados como bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. A desafetação é a retirada da afetação do bem ao serviço público.
É o fato ou manifestação de vontade do poder público pelo qual um bem do seu domínio é subtraído para ser incorporado ao domínio privado do Estado ou do particular. A necessidade pública é decorrente de situações emergenciais que, por natureza, exigem uma transferência rápida de bens particulares para o domínio do poder público. E o interesse social é uma hipótese de transferência de propriedade que visa melhorar a vida em sociedade, na busca da redução das desigualdades. A ocupação temporária é a utilização transitória, remunerada ou gratuita de bens particulares pelo poder público para a execução de obras, serviços e atividades de interesse público. A limitação administrativa é um ato genérico e gratuito que alcança várias propriedades. Além disso, é decorrente da supremacia do poder público sobre o privado, podendo se apresentar através de imposições positivas, negativas ou permissivas. O tombamento é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada e seu objetivo é proteger o patrimônio cultural, histórico, paisagístico, turístico e artístico do país. Lembrando que não há especificações quanto ao objeto a ser tombado. Eles podem ser bens móveis, imóveis, naturais e até mesmo uma cidade inteira. O princípio que decorre do poder de autotutela dispõe da administração pública e permite rever os próprios atos quando ilegais, inconvenientes ou inoportunos. São chamados de pluralidade de instâncias. Já o princípio da gratuidade é aquele que não permite cobrança de despesas processuais, exceto as previstas em lei. O prazo processual pertence ao processo administrativo e deve ser praticado no prazo de 5 dias, exceto, por motivo de força maior, esse prazo poderá ser aumentado para 10 dias, desde que justificado. De acordo com a lei, possui prioridade de tramitação o processo administrativo que tenha por interesse pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, portadores de deficiência física ou mental, portadores de tuberculose ativa e esclerose múltipla.